Esse aqui não é um vídeo resposta, isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá? A gente já começa percebendo que o Igor vai jogar algumas coisas no ventilador. Logo você percebe que ele está num momento de extrema insatisfação e ele está bem incomodado. Isso já mostra alguns sintomas aí do que está acontecendo. Tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então, juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que... Perceba que eles vão acabar escalando essa briga. Pode ser uma confusão, realmente? Pode. Pode ser também uma estratégia de fazer o canal do Monark bombar? Também pode. Então, eu não vou colocar a mão no fogo, mas como um analista comportamental que sou, vejo que isso me parece algo mais real, porque eles estão colocando detalhes, né? Preste atenção como o Igor vai trazer riqueza de detalhes. Agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante. E aí ele já começa a expor coisas um pouco mais íntimas, né? Esse ponto que uma amizade chega muitas vezes é a destruição total. É algo que em alguns momentos, vários momentos, bom, eu não conheço ninguém que conseguiu voltar a ter uma relação amistosa depois que expõe muitos detalhes de coisas muito pessoais. Interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Suns Club. Esse vídeo parece que foi acelerado, né? Eles fizeram com 1.3, 1.2 aí de velocidade, porque ele também não fala tão rápido assim. E ele foi editado assim para ficar bem dinâmico, né? Ele tem cerca de 19, 20 minutos. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi
foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô só citando 3. Dizer que eu não agreguei em nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque eu... Enquanto está trabalhando junto, é lua de mel. Tem uma quebra, automaticamente, quem sai magoado, quem sai por baixo, acaba jogando algumas coisas, e aí a gente começa a perceber quem tem as maiores dores. O Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê. Não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como... Ele deu uma desmerecida, bate, e agora ele vai e reconhece as pessoas ao redor. Ele tem uma boa dialética, né? Perceba que o Igor tem ali um bom poder de comunicação e vai tentar sempre sair numa cena mais eu não sou o pior, ele que começou. Se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Aí a gente chega num ponto crítico, né? Ele destruiu sozinho, nós construímos. Também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta, aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente... Nesse aspecto, se a pessoa se torna tóxica e a presença dela vai prejudicar todo um contexto, não vale a pena você ter essa pessoa por perto dentro da empresa, por exemplo. Você ter um criminoso dentro da sua empresa, não que seja o caso, eu só estou dando um exemplo. É melhor que essa pessoa saia e o resto das coisas continuem sem ele. A gente faz, tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados. E tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim. É só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet. Você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali. A gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais. Tá? Perceba que assim é extremamente grave o resultado. A fala é péssima, mas o resultado do que aconteceu era muito grave. Não tinha como eles não tomarem uma decisão. E pode ser que também o Monark tomou uma decisão de uma forma atabalhoada, sem nenhuma atenção para poder se proteger disso, que é o que parece que provavelmente aconteceu. Ele só, pelo calor da emoção, decidiu sair e assinar um contrato às pressas para poder se protegerem de maneira rápida ali, mas a consequência não foi positiva, estamos vendo aí.
Então, não tinha mais Flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente está falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Nem todo contrato é legítimo, nem todo contrato é assinado de bom grado. Muitas vezes sim criado toda uma narrativa para que você assine um contrato. Eu mesmo já vivi uma coisa dessa, assinei um contrato que me dou mal até hoje, mas não vem ao caso. Mas sim, tem questões que assinam um contrato e nem por isso é uma coisa boa. Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. O autorreconhecimento de virtude muitas vezes fica até feio, né? Fica até chato, fica pedante, né? Eu escolhi ajudar, eu escolhi ficar, eu escolhi esperar. Eu estava ali em prol da sociedade, do mundo, dos erros que o monarca deixou. Eu acho que, às vezes, isso soa um pouco piegas, né? Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia, pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, isso a gente não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois... Esse discurso está me soando cada minuto mais proteção jurídica, mais retórica para tirar a história do monarca de lado do que realmente dizer algo assim potente que fosse, né? Bom, tá muito roupa suja lavada, né? Entre ele e o monarca, né? Pois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow, entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então, a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Você escolheu. Você foi o cara que escolheu as famílias, as pessoas, os pagadores, os amigos, todos. Você escolheu. Então, usar isso como argumento, na minha concepção, agora não vale. Então, não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim.
mas tinha um buraco enorme para tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato para pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance para ele? E a outra parte foi a gente veio até que junto, mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã, não faz sentido, não tinha dinheiro pra fazer nada, não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. Ele precisa ficar contextualizando muito, né? Quando você precisa de mais de contextualização, é porque alguma coisa te incomodou demais. Não necessariamente ele é o culpado, né, o Igor, mas quando você contextualiza muito, tem muito detalhe, é porque alguma coisa está realmente te machucando muito. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5.000 para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os R$50.000. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de R$50.000 para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz... Muita coisa do que está sendo dito aqui é muita retórica. Porque a do Monark também tem muita retórica, mas tá segurando bem a onda, hein, ô Igor? Tá com uma retórica boa, né? Criou todo uma dialética, uma retórica para juntar todas as peças, né? A gente percebe aí que existe um jurídico por trás dessa fala. Sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Se tá no contrato, Monark deve a marca ao Igor e o Igor tem que pagar. Simples assim. Isso tudo escalou porque alguma coisa tem errada. Que seja simplesmente eles estarem chateados um com o outro, mas alguma coisa tá fora do acordo. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Felizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa,
Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Jean, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem para um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Jean, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso... A questão do Monark, pra mim, fica muito claro que é papo de retórica individual. Cada um vai falar a sua parte, da sua mágoa, pode ver que tem sentimentos naquilo tudo que o Igor falou agora, naquilo tudo que o Monark falou, que eu também fiz um react, naquele falou com o Fala Glauber. Tudo isso está muito carregado de sentimentos e muita coisa aí no meio disso. Ainda tem muita coisa para ser analisado no meio. Preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque estava uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui, várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer... Bom, ele mesmo diz, até mesmo o host do Redcast fala que ele tem uma agenda complicada, porque ele tem várias atribuições e tudo mais, mas aí fica aqui uma coisa, né? Ele não estava cumprindo com os compromissos do Flow, então o que foi dito lá não bate. Com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário para ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele. Bom, se ele tava meia hora atrasado, ligaram pra ele, tava em Brasília, o Flow em São Paulo, a gente tá falando de falta de compromisso. Falta de compromisso é quebra de contrato. Então, os vídeos que saíram aí falando de 2 anos trabalhando sem receber, porque ele abriu mão para pagar a equipe, também fica ali uma coisa de quem tá certo e quem tá errado. Sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato,
me pintando como um cara que trabalhou para destruir o programa, quando na verdade o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas para pôr no canal. E inclusive essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar para criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos para o que a gente queria fazer no fim das. Se ele realmente disse, mês que vem eu não vou, tudo isso corrobora para que o Igor fique muito tranquilo de, olha, a hora que eu precisar também encerrar essa parceria é até natural, não tem por que permanecer numa parceria onde só um lado está produzindo, né? Contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou para sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente estava lá nos Estados Unidos fazendo um projeto de Copa, que a gente estava seguindo a seleção, lá justificando, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente estava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação para informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo para vocês. Tchau. Bom, fica claro aqui pra gente que essa conversa não vai se encerrar por aqui. Bom, curte, comenta, compartilha. Vamos aos próximos reacts. Valeu!